Estou convencido, disse Zaqueu, de que a vida aqui na Terra é apenas um jogo onde ninguém precisa ser um perdedor, não importando o quanto difícil a missão possa ser. Acredito que todos podem gozar dos frutos da vitória, mas estou igualmente certo de que, assim como nos outros jogos, ninguém é capaz de participar deste ato misterioso que é viver com alguma esperança de satisfação, sem compreender umas poucas regras elementares. Esse é um trecho do livro O Maior Sucesso do Mundo, de Og Mandino. E eu escolhi esse trecho para começar esse vídeo, que eu vou falar um pouco mais sobre o que o Zaqueu chama aqui, e são regras elementares. Eu acredito que foi isso que os Abrahams trouxeram ali no livro Peça e Será Atendido, que eu acabei de fazer. Eu fiz o livro completo, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver. Eles dizem que nós não recebemos, nós não vivemos a vida plena e satisfatória que a gente deseja, não recebendo todos os nossos pedidos, porque a gente não sabe receber. Isso ficou muito claro no livro, porque eles disseram que o livro seria repetitivo e realmente eles repetiram isso incansavelmente. E nós não sabemos receber porque nós vibramos, é mais comum a gente vibrar na falta, a gente ficar mais concentrado na falta daquilo que a gente está pedindo do que na vontade de ter aquilo que a gente está pedindo. E como eles explicaram ali no livro que a linguagem, que a fonte que é a responsável por nos enviar tudo que a gente pede, porque a fonte é Deus, é o Criador, é o todo e tudo está no todo. E essa realidade é um sonho de Deus que está acontecendo. Então, se a fonte, a linguagem que a fonte entende, então, para responder o nosso pedido, é a linguagem da vibração. E aí eles explicaram também no livro, quem acompanhou entendeu, assim como eu entendi também, que os nossos sentimentos, as nossas emoções são os principais parâmetros das nossas vibrações. Ou seja, se a gente quiser entender em que vibração a gente está, em que vibração a gente está ali no momento, se é na vibração do nosso desejo, na vibração da falta dele, a gente deve prestar atenção nos nossos sentimentos. Se nós não estamos nos sentindo bem, se a gente não estiver vibrando no bem-estar, que é um pacote todo completo, que tem que ter alegria, tem que ter satisfação, tem que ter reconhecimento, e eles não falaram exatamente, não trouxeram uma coisa direta ligada a isso, mas eu acredito que basicamente tem que ter gratidão. Eu acredito que para estar vibrando no bem-estar, ou seja, para estar vibrando na frequência do nosso desejo, a gente tem que ser grato, não tem como não ser grato. E aí eu até trago aquela frase evangélica, eu já fiz um vídeo só sobre isso também, eu vou procurar encontrar e deixo aqui para você se quiser ver, que é aquela frase bíblica que diz: ao que tudo tem mais lhe será dado, e ao que pouco tem, até o pouco que ele tem lhe será tirado. E eu confesso que eu achava essa frase assim realmente muito injusta. Como é possível? Aquele que pouco tem vai ter menos ainda, aquele que já tem muito, já é privilegiado, ele vai ter mais ainda? E aí foi no livro da Rhonda Byrne, A Magia, que eu fiz também, eu fiz uma série inteirinha com esse livro, que é também fantástico. Ela fala sobre isso, se você quiser eu deixo aqui a playlist também, para você ver se quiser. E foi no livro dela que eu li a explicação para isso. Ao que tudo tem, faltou uma palavrinha aí, estava aí nas entrelinhas, eu acredito que foi colocada assim, não porque esqueceu-se, quem inventou a frase não esqueceu de colocar, mas sim porque era para que a gente tivesse a sutileza de entender, eu acredito. Eu entendi depois que eu li, antes não consegui entender. Que aí nessa frase está faltando a palavrinha gratidão. Ao que muito tem gratidão, mais lhe será dado daquilo que ele busca. E ao que pouco tem gratidão,
até o pouco que tem lhe será tirado. E eu acredito que seja justíssimo isso, e vem então confirmar aquilo que eu disse anteriormente, que para vibrar na frequência do nosso desejo, gratidão é um dos itens, junto ali com alegria, com satisfação, com amor, com sentimento de desprendimento também, porque eu entendo. Ainda não entendi exatamente como fazer para soltar, mas ali o professor Hélio Couto, ele bate muito nessa tecla, solta que vem. E aí eu vou até fazer um outro vídeo exclusivamente sobre isso, porém hoje o item que eu quero deixar claro aqui, que eu entendi ali com a leitura do Peça Será Atendido, é que para vibrar na frequência do nosso desejo, ou seja, para fazer com que aquela máxima peça e será atendido, ela realmente aconteça, porque eles dizem que há 3 etapas, os Abrahams dizem que há 3 etapas ali para que isso aconteça nesse processo, que a primeira é a gente pede, isso a gente sabe, a gente faz com desenvoltura, é a nossa natureza pedir. E a segunda é a fonte responde, e a fonte responde com total abertura, desprendimento e benevolência, e como que fala? Assim, quando tem muita, total mesmo, sem fazer economia, a fonte responde, e porque essa é a natureza da fonte. E aí, quando chega a hora de receber, a gente não entra na frequência do nosso desejo, então nós nos desalinhamos com a fonte, e aí a lei da atração, que é a que vai ali no nosso ponto de atração, ver em que frequência a gente está vibrando, vai trazer mais insatisfação para que a gente... Porque se a gente não está vibrando na frequência do nosso desejo, como eles disseram, nós estamos vibrando na falta, na frequência da falta do desejo, na insatisfação por não ter aquilo que a gente está pedindo. E aí a lei da atração vai entender essa frequência e vai voltar, vai dizer a fonte vai mandar para a gente mais razões e motivos para a gente ficar insatisfeito, não que seja castigo, ele não entendeu, não está vibrando na frequência do desejo, vou mandar mais insatisfação até quando ele vai entender. Não é. É só porque as leis que regem essa nossa travessia, essa nossa realidade em que nós somos seres infinitos, eternos, mas fazendo uma temporada que é temporal, em que tudo é dual e tudo é relativo. Então, nesse período, nessa condição, teria que haver coisas absolutas, que eu acredito que são os parâmetros para que a gente faça essa caminhada, que é o exemplo de Jesus Cristo, é o ensino que ele veio trazer. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, isso é absoluto. E a outra coisa absoluta, desculpem, o outro ponto absoluto é o todo, é Deus, que é o absoluto, não existe contrapartida de Deus, não existe isso de haver um outro ser com o mesmo poder divino, só que operando para o mal. Isso são crenças que nos limitam também a conseguir receber, faz com que a gente não esteja na mesma frequência do nosso desejo, porque tudo começa pelo pensamento, que nasce de crenças. É o pensamento que se transforma em sentimento, em emoção, e é a emoção, como eles disseram, que vai determinar em que frequência a gente está vibrando, se na falta do que a gente quer ou na certeza, na confiança do que a gente quer. Então é por isso que se a gente tá ali nessa vibração contrária, nós estamos desalinhados. Então quer dizer que não é porque a fonte quer nos ensinar de forma brutal, não, é exatamente porque além desses 2 parâmetros, que é a mensagem de Jesus Cristo e a própria natureza do todo, que é absoluta, há também as leis que regem o jogo, que são absolutas. A lei da atração, que está ali no princípio hermético da causa e efeito, é totalmente, absolutamente absoluta, não faz distinção, não é como nas nossas leis, que há algumas distinções dependendo de alguns pontos. As leis que regem essa nossa travessia, elas são
completamente absolutas e isentas de qualquer tipo de como que diz, quando não há, elas são apartidárias, elas são isentas, elas não torcem nem para esse nem para aquele. Então, se quando a gente está pedindo o carro novo, como eles disseram no vídeo, a gente tem mais razões para ficar mais desapontado, mais triste, mais sem, como que diz, mais vibrando mais na falta do carro, do que receber o carro, não é porque a fonte não gosta da gente, não é porque a gente está sendo castigado, e sim porque é dessa forma, as leis são absolutas e a lei da atração só entende a outra lei, que é a vibração. E aí, se a gente quiser então vibrar na frequência do nosso desejo, eu acredito que a gratidão é básico, não tem como. Se a gente estiver buscando receber alguma coisa e a gente não conseguir ver, como eles disseram no livro, se a gente não conseguir porque a gente está com a falta do carro, porque a gente está com a falta do que quer que seja que a gente esteja pedindo e não esteja recebendo, se a gente resolve se fechar e ser totalmente mal-humorado e a cada dia reclamar e criticar e enviar, porque o nosso ponto de atração é como se fosse um imã, é aquilo que a gente envia, que a gente atrai. Então, eu acredito que ser grato, eu acredito que seja basicamente, que seja um dos pontos, um dos pilares para a gente vibrar na frequência do nosso desejo, seja ele qual for. Então, há um exercício que é interessante, quando a gente, então, logo de manhã, a gente já faz, a Rhonda Byrne fala ali no livro dela, a magia, que eu já deixei aqui para você se quiser ver, da gente fazer então aquela coisa de agradecer, de ser grato por pelo menos, buscar pelo menos, a gente não tem o carro, a gente pediu o carro novo e a gente continua indo a pé e de ônibus de qualquer jeito, sem tendo que levantar muito mais cedo, porque a gente não tem um carro, qualquer coisa assim, porém a gente consegue logo de manhã lembrar de 10 coisas que a gente, pelas quais, pelo menos 10 coisas, mas o exercício são 10 itens, pelo qual a gente é muito grato. Então, quem sabe se a gente começasse pensando sobre a gente ter o poder de respirar, a gente ter o nosso pulmão funcionando perfeitamente, porque nós vimos aí na pandemia que, graças a Deus, já ficou para trás, já atravessamos, que quanta gente não precisou respirar mecanicamente, quanta gente não conseguiu restaurar o próprio pulmão e acabou perdendo a própria vida. Então, o fato de estar respirando, o fato de ter o ar para respirar, eu acredito, na minha lista de gratidão, na minha lista de agradecimento toda manhã, é esse o ponto primordial. E depois o fato de estar conseguindo, fazendo essa travessia, nós que estamos em trânsito, como diz Humberto de Campos no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, eu fiz também uma série com esse livro, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver. Nós que estamos em trânsito, a gente conseguir, a cada dia que passa, a gente ter a impressão que a gente se melhorou um pouquinho. E no livro, os Abrahams dizem, é muito importante a gente reconhecer o nosso avanço, por mínimo que seja. Se a gente ficar também sempre naquela, nada que eu faço, eu tô agora fazendo de tudo para vibrar na frequência do meu desejo, mas nada acontece, fica mais difícil. Nós não estamos trabalhando a nosso favor, nós não estamos trabalhando em congruência com o universo, que assim que a gente pede, ele já começa a reunir todos todos os pontos para que o nosso desejo, o desenho do nosso desejo ali apareça completo. Então, se a gente não estiver reconhecendo, ainda que sejam os mínimos avanços, nós não estamos trabalhando a nosso favor mesmo, nós estamos trabalhando contra. E aí vai até a gente agradecer por tudo de bom que há na nossa vida. Se a gente tiver essa abertura de reconhecimento, nós vamos encontrar muito mais do que 10 itens
por dia. Porém, é esse o exercício, e eu acredito que esse exercício ajuda muito a gente a ir cada vez mais entrando na frequência da gratidão. E entrando na frequência da gratidão, a gente já tem certeza que ali o pilar, na minha opinião, para estar vibrando na frequência do nosso desejo, nós já colocamos ali. O outro seria a alegria, buscar, quem sabe, se a gente acordou daquele jeito bem mal-humorado por algum sonho, por alguma coisa que aconteceu no dia anterior, ou pela nossa própria realidade de não estar conseguindo aquilo que a gente deseja, então buscar de forma até mecânica mesmo, vou entrar no fluxo da alegria, entrar na vibração da alegria, quem sabe ouvir uma música alegre, dançar um pouco, trabalhar um pouco o corpo, balançar, mudar, para mudar a energia. E depois o outro pilar, eu acredito que seja realmente o amor, a mensagem de Jesus Cristo, não que venha em terceiro lugar, eu acredito que são os pilares realmente, porque se a gente conseguir em qualquer momento, como a professora Lucelena diz, que a gente não deve estar olhando para nenhuma situação, coisa ou pessoa e se perguntar como isso pode me servir, ou essa pessoa, essa coisa, ou essa situação, e sim como eu posso servir a isso, essa coisa, essa pessoa, essa situação. E o professor Hélio Couto diz também que o caminho é a gente trabalhar, estudar e ajudar. E aí eu acredito que seja isso. O quarto pilar deve ser o trabalho, a ação, porque não adianta nada a gente entender tudo isso e a gente ficar só na teoria. Como o próprio livro Pensa em Riqueza, eles trazem duas partes, a parte teórica e depois a parte prática, para que seja colocado em ação. O livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, do Napoleão Hill, eu fiz também, eu deixo aqui a playlist se você quiser ver. Ele diz no segundo capítulo, Pensamento Organizado, que se ele pudesse deixar uma única mensagem para a gente que transformaria ali a nossa vida de falta e escassez para a vida de abundância e plenitude, que é possível, seria agir, porque conhecimento é poder apenas quando transformado em ação. Tá bom, gente? Eu espero que tenha ficado claro o que eu quis dizer hoje com relação à gratidão e tudo mais. E se você tiver gostado do vídeo e quiser compartilhar, muito obrigada. Se você quiser deixar seu like também, eu agradeço. Se você quiser entrar lá no meu canal, eu tenho outros livros lá. Por enquanto eu dei uma parada de fazer os livros, porque agora eu estou viajando. Se você quiser entrar lá e dar uma olhada nos outros vídeos, se quiser, se inscreve lá, tá bom? Seja muito bem-vindo, bem-vinda, obrigada, até o próximo vídeo, tchau!